5, 4, 3, 2, 1! Eu sou a Paloma! E eu sou a Luísa! E eu sou a Gabriela! Estamos apresentando Van Gogh! Vicente Willem Van Gogh nasceu na Holanda no dia 30 de março de 1853. Ele herdou o nome de seu irmão, que morreu prematuro um ano antes dele nascer. Ele tinha uma vida considerada pela maioria uma vida desprezível. Ele não foi incapaz de constituir família e ele, com o passar do tempo, ele não tinha uma vida mais sociável. Ele tinha uma irmã e um irmão. Esse irmão, ele era muito amigo, muito próximo, e eles trocavam cartas um com o outro, e através dessas cartas, eram muitas cartas, os pesquisadores conseguiram descobrir mais sobre a vida de Vicente e sobre suas obras. Aos 15 anos de idade, ele deixou os estudos e foi trabalhar com seu tio, que era vendedor de artes. Ele ficou um tempo trabalhando com seu tio e depois ele foi para as filiais de seu tio, que eram em outros países, eram 7 filiais, e ele passou a trabalhar. Ele teve uma desilusão amorosa com uma moça e então ele decidiu seguir a mesma carreira de seu pai, que era pastor. Ele fez faculdade em Amsterdã, de pastorado, e antes de terminar a faculdade ele foi exercer o pastoreio na Bélgica, porque para ele queria ajudar o mundo, ele queria salvar o mundo. Então ele ficou sendo pastor por 6 meses e desistiu disso. Enquanto ele era pastor, ele ajudava e observava muito os mineiros nas minas, esse trabalho deles, e ele desenhava eles a lápis. Ele expressava isso na arte. Em 1880, ele passou a se dedicar à arte e então sua vida começou a ser para isso. Eu vou falar sobre as obras de Van Gogh. Van Gogh, ele tentava expressar nas suas obras o movimento e ele usava muitas curvas. Dá pra perceber que nos desenhos dele dá pra ver um certo movimento. Quando ele voltou da época que ele se desiludiu como pastor, ele foi retratar os mineiros, era onde que ele tentava resgatar as pessoas. Ele retratava não a beleza dos mineiros, mas ele retratava realmente a sua dor, a dificuldade que era daquele trabalho. Ele colocava assim as características rústicas, mostrava pelos seus desenhos, dava pra ver o aspecto das mãos dos mineiros. Eles usavam mais tons escuros, tons realmente tinta grossa, porque outras camadas de tinta. Então ele descobriu o impressionismo em Paris. O impressionismo, para quem não conhece, é algo que vem do nascer do sol. É algo que realmente traz luz, é algo que o impressionismo, ele tenta retratar realmente, não o embelezamento, mas o que é realmente a obra, o que realmente que ele quer passar. Então, o seu amigo Gauguin, ele usava cores mais leves. O seu amigo Gauguin usava cores mais leves e era seu amigo. Eles discutiam ideias de artes. O Vicente Van Gogh, ele pintava o dia inteiro. Ele morava na Casa Amarela e ele realmente retratou onde ele morava. E ele ficava fora dessa casa porque ele se constrangia, porque não era ele que pagava, era o irmão dele. E ele ficava o dia inteiro pintando. Ele pintava o dia à noite, ele não parava de pintar nem pra comer. Ele, quando chegava à noite, ele colocava topo de vela no seu chapéu para que ele continuasse pintando. E uma as pinturas mais importantes dele tem a cadeira. A cadeira, nós fizemos uma releitura dela. Ele e seu amigo fizeram uma cadeira, só que o Gauguin, ele usou uma linguagem mais moderna. A cadeira era num ambiente mais moderno e a própria linguagem era mais moderna. Já o Vicente Van Gogh, ele quis fazer uma coisa mais rústica, mais simples, para mostrar comodidade. Na cadeira tem um cachimbo e um tabaco. Esse cachimbo e tabaco não é simplesmente por estar em cima da cadeira, é porque o símbolo para ele é de que com esses 2 elementos ele podia continuar pintando horas e horas. Ele se sentia bem com isso. A única obra que ele conseguiu vender em vida foi A Vinha Encarnada. Essa foi uma obra que foi vendida por 400 francos na época. E
Ele, depois do momento de frustração quando ele cortou a orelha, ele fez 2 retratos em frente ao espelho, mostrando como ele estava depois que ele fez o corte da orelha. Ele conheceu também Julien, que mostrou para ele realmente o que era o expressionismo. Para as pessoas, talvez eles estejam já se inspirado por Van Gogh e pelo expressionismo, porque realmente expressava o que estava passando por ele. Eles tentavam mostrar realmente o que estava acontecendo no ambiente, o que para aquele significado, porque para eles o mundo já não era nada, mas eles queriam mostrar o que eles sentiam através do expressionismo. E aqui está mais 2 obras Esse aqui é uma obra não tão conhecida, que são lírios também. Ele tem forma mais aquadrajada, porque Vicente Van Gogh também ele se inspirava em quadrinhos japoneses. Então dá pra perceber que uma completa a outra e vem dessa inspiração. E essa aqui foi a nossa releitura do Dr. Gachet. Ele tentou mostrar ele porque foi o seu melhor amigo antes dele falecer. Era com quem ele conversava bastante. Quando ele conheceu o expressionismo, ele começou a usar cores mais vibrantes, que ele usava mais tons escuros. Então ele fez uma obra que é bem conhecida, são os 12 Girassóis. Essa obra, e tem a Noite Estrelada também. E uma observação, a obra de Dr. Gachet foi vendida por 86.500.000 reais. E a Ponte de Arles ele pintou também porque era um lugar onde ele se sentia mais calmo. E ele quis demonstrar o velho moinho, que também era algo que ele via, ele fez muitas pinturas sobre isso. E 70 dias antes da sua morte, 70 dias exatamente, ele fez 70 telas, uma tela por dia. Obrigada. Bom, eu vou falar sobre a morte de Van Gogh. Ele morreu em 27 de julho de 1890. Antes de tudo isso, antes de sua morte, ele se mudou para uma casa. Antes dele mudar para essa casa, ele conheceu, que foi amigo dele, foi Gauguin. Com Gauguin, ele morou nessa casa, na qual a casa era a Casa Amarela, na qual ele tinha, o sonho dele era fundar colônias, uma colônia de artistas. Esse era o sonho dele. Nisso, quando ele foi morando com Gauguin, eles tiveram algumas discussões, alguns desentendimentos, mais ou menos em 1980. Nisso tudo ele teve alguns desentendimentos, chegou até mesmo a agredir o seu próprio amigo. Ele cortou sua própria orelha e mandou para uma prostituta, pois ele estava muito agressivo e muito violento por conta que ele estava ele estava sofrendo. Aí em 1889 o estado dele ficou muito grave e ele teve que ser internado numa clínica. Passado de algum tempo, ele saiu da clínica. Em maio desse mesmo ano, de 1899, ele voltou para Paris, para que pudesse ficar próximo do Dr. Gachet, na qual ele fez até um quadro, com esse quadro. Aí, nisso tudo, em 1890, em julho, 27 de julho de 1890, ele atirou no próprio peito em um campo. Nisso tudo, antes dele se matar, ele estava conversando com seu irmão por cartas. Nisso ele recebeu a última carta do seu irmão, contando dos problemas financeiros. E nisso ele escreveu uma frase: "Pra quê?" Então ele pegou a arma, foi para o campo, atirou no próprio peito, depois de 2 dias morreu. Isso. Obrigada. Obrigada.